Salve, salve universo tricolor, salve, salve família Sampaio na Veia. Nós já estamos aqui no CT José Carlos Macieira porque hoje é dia importante. Hoje é dia da votação para a criação do Estatuto da SAF no Sampaio. E aí, depois disso, nós vamos botar uma entrevista que já fizemos com o Pérez Paz, vice-presidente do clube. Também conversamos aí com o Sérgio Frota, presidente do Sampaio Corrêa, para esmiuçar, para vocês saberem de tudo, como é que vai ficar agora daqui para frente o Sampaio Corrêa como SAF, como Sociedade Anônima do Futebol. E vou logo aproveitar para fazer a convocação da torcida, porque hoje tem Sampaio e Guarani lá no Castelão, 19 horas, jogo muito importante que é para dar, tem a campanha do Sampaio aí, botar 10 mil no Castelão, campanha essa que nós vamos para cima, vamos botar esses 10 mil hoje no Castelão. Sampaio precisa ganhar, subindo, ganhando, vai subir aí a tabela e vamos ficar ali entre oitavo, nono, voltar para aquela posição mais estável e deixar a zona do Z4 mais distante, já por conta dos resultados que já ocorreram no campeonato nessa rodada. Sampaio que, na nossa opinião, tem que melhorar esse aproveitamento dentro de casa e vai melhorar. Hoje vai sair a vitória e o Sampaio deve ir para campo com Luiz Daniel no gol, Mateuzinho na lateral esquerda, a dupla de zaga, Alan Godoy e Nilson Júnior na lateral esquerda. Fica essa dúvida, João Vitor, né? O Hipólito já foi é o João Vitor, né? No meio de campo. Acreditamos aí que o Ferreira está voltando para ser aproveitado novamente no time depois de um longo tempo de contusão, mas eu acredito que quem vai começar de titular deva ser o Furtado, Gabriel Furtado, que entrou muito bem contra o Cruzeiro. Então, André Luiz e Rafael Furtado ou Eloy, né? André Luiz, Eloy e Vila para fazer essa criação e volta a fazer os três, Pimentinha, Poveda e Catatal. Lembrando que eu tinha falado, eu ia falar na posição do Hipólito, mas o Hipólito foi expulso, né, contra o Cruzeiro. Então, na vaga lá será o João Vitor. Então, Luiz Daniel, Mateuzinho, Nilson Júnior, Alan Godoy e João Vitor. No meio, André Luiz, Eloy e o nosso Vila. E na frente, Catatal, Pimentinha e Poveda. E agora, vamos ver a entrevista aí com o presidente Sérgio Frota e com o vice-presidente também do Sampaio, Pérez Paz, porque eu sou Alan Jorge e te trago para dentro do Sampaio para saber tudo o que acontece. E hoje o Sampaio virou Sociedade Anônima do Futebol. Vem comigo porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia. Foi a criação da SAF e com qual objetivo? Com o objetivo que a gente possa trazer, ainda esse ano, numa Série B super competitiva, que a gente possa trazer reforços no sentido de tornar o time melhor tecnicamente, que a gente tenha sucesso ao final dessa temporada, que eu não tenho dúvida que é a Série B mais competitiva. E, presidente, com a aprovação agora do Estatuto, o que a torcida pode esperar desse novo momento do Sampaio? Bom, pode esperar que a diretoria continue trabalhando no sentido de trazer investidores. Simplesmente, você aprovar a criação da SAF não quer dizer que os investidores estão aí. Nós já estamos fazendo contato desde o ano passado e dos pré-requisitos dos vários investidores que nós conversamos, foi que a gente tivesse aprovado, né, a criação da SAF. Então, o que a torcida pode esperar? Um reforço para o time, algo que nós não temos hoje condições de investir pelos números que nós temos. Nós temos hoje a receita da Série B e muito pouco em relação às outras receitas que nós temos, inclusive patrocínio, renda de jogos, sócio-torcedor, venda de camisas, royalties. Então nós precisamos de dinheiro para investimento, que nós temos uma janela se abrindo a partir do dia 18 de julho. Presidente, o senhor também falou na TV Sampaio até a questão dos investidores, né, que teve aí o Grupo City, mas não foi para frente, e aí tem mais alguns investidores em vista. De concreto, nós temos uma proposta do Grupo de São Paulo, que nós começamos a conversar, e eles eram o intermediário do Grupo City, né? Aqui no Brasil, mas houve uma preferência pelo Bahia,
E agora, com a aprovação, né, com a aprovação da criação da SAF, eu tenho certeza que nós vamos ter mais investidores interessados no Sampaio. O Sampaio é um clube B, é um clube de Série B, e aqui eu queria ressaltar que no momento decisivo para o futebol brasileiro, onde nós temos dois fatos, que eu não tenho dúvida, vão marcar o futuro do futebol brasileiro, quais sejam? O primeiro, a aprovação e sanção por parte do presidente da República da lei da SAF, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, o Cruzeiro, que há 2 anos não participava do G4, hoje é líder do campeonato, que se antecipou a isso, né? E há outro fato marcante é a criação da Libra, que permitirá aos clubes que eles organizem os campeonatos, que na realidade quem faz futebol são os clubes. E, graças à nossa administração ao longo desses 15 anos, esses 2 fatos encontram o Sampaio na Série B, entre os 40 principais clubes do Brasil, participando da discussão da SAF, participando da discussão da Libra. Hoje o Sampaio é 32º. E uma coisa é você investir num time de Série B, outra coisa é você investir num time de Série C, e outra coisa diferente é investir num time de Série D. Certo. Agora, presidente, como o Pérez falou, foi criado esse estatuto aí da SAF. Agora, o desafio do Sampaio, como você mesmo sempre está frisando aqui, os investidores estão aí, só que a gente tem que, de alguma forma, se mostrar atrativo. Aí, com a ajuda do torcedor, com o sócio torcedor, porque o empresário, quando ele vem investir, os investidores, ele quer ter alguma visão sobre isso. E de que forma a gente vai começar a trabalhar para se tornar atrativo para esses investidores? Olha, o que cabe a gente, a parte de gestão, nós temos feito, né? O Sampaio, acabei de dizer, está na Série B, o Sampaio está participando da Libra, no grupo Futebol Forte, né? E o Pérez, inclusive, é um dos 4 diretores jurídicos desse grupo aí que participam da discussão, da criação da Libra. É fundamental que qualquer investidor, o que ele visa? Ele visa lucro. E os ativos do Sampaio é um clube hoje equacionado, eu diria, equacionado financeiramente, é um clube que tem uma gestão onde nós criamos processos, mas nós temos muito que evoluir. E se você analisar, o que falta no futebol maranhense é investimento, né? E esse investimento nós vamos trazer através desses investidores. E seria interessante que nós tivéssemos números, né, atrativos em relação à renda, que hoje nós não temos, público no estádio, em relação a sócio-torcedor, em relação a royalties, em relação à participação da torcida, no que se refere à monetização desse ativo grande que é o torcedor, a torcida do Sampaio. E eu quero dizer aqui que todo esse estatuto foi elaborado preservando, como a pergunta foi feita anteriormente, os interesses do Sampaio e os símbolos hoje do Sampaio, por exemplo, o emblema, o mascote, as cores, para que seja preservado, né, toda essa história de um clube que ano que vem vai fazer 100 anos. Presidente, Marcela, disse tudo. Vamos lá. São várias perguntas, eu vou dividir elas aqui em respostas. Primeiro, como é a SAF criada pelo Sampaio? O Sampaio criou a SAF baseado ali no artigo 3º, que é o que a maioria dos clubes tem feito. Tem 4 formas de você criar uma SAF. De forma original, você pode criar por transformação do clube, você pode criar por cisão do futebol e você pode criar por transferência do patrimônio de futebol para SAF, mantendo o clube como acionista. É a forma que mais preserva os interesses do clube enquanto tradição, história e torcida. Então, foi a forma escolhida pelo Sampaio Corrêa. Dito isso, neste primeiro momento de criação, a Associação Sampaio Corrêa vai ser o único acionista da SAF. Então, 100% das ações da SAF são do Sampaio Corrêa. Está sendo transferido nesse momento de criação cerca de 1 milhão de patrimônio em futebol, que é um patrimônio com laudo especificando alguns valores de alguns atletas, certo? Que são considerados patrimônio do clube, para a constituição inicial. E até o fim do ano, a gente vai ficar num período pré-operacional, tal como o Cruzeiro fez no ano passado. Então a gente vai continuar disputando as competições como Sampaio Associação e a partir de 23 a gente começa a disputar já
com as competições sendo pela Sampaio Corrêa SAF, certo? E esse patrimônio todo do futebol do Sampaio Corrêa vai ter uma avaliação mais ampla por uma empresa especializada com know-how no mercado, com credibilidade perante investidores tanto nacionais quanto internacionais, e então aumentado o valor de 1 milhão para o valor que for feita a avaliação, certo? Então tem esse momento inicial de constituição e vai ter esse momento no final desse ano com meio que a conclusão desse processo e conclusão também dessa parte de transferência de vagas em competições do Sampaio Associação para a SAF. Então a gente criou a SAF, mas ela vai ficar num período de estruturação completa até o fim do ano, que é o que a gente chama de período pré-operacional, certo? Pois bem, como é que vai funcionar a governança da SAF? A SAF ela tem 3 órgãos: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria. E aí nisso a gente vai ter uma modificação, porque hoje no Sampaio Corrêa Associação, a governança e a diretoria executiva, elas estão no mesmo órgão. Então hoje, toda essa parte de governança e de execução é feita diretamente pelos membros que foram eleitos pelo clube. A partir da constituição da SAF, a Assembleia Geral, que hoje é formada por um único acionista, que é o Sampaio Corrêa, indica o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, que em cada um deles é no mínimo 3, no máximo 5 membros. E esse Conselho de Administração, ele é responsável por nomear uma diretoria. E essa diretoria pode ser exonerada a qualquer momento. Ou seja, você vai ter uma diretoria de empresa, uma diretoria de pessoas contratadas para exercer as funções e que podem ser demitidas a qualquer momento, dependendo dos resultados que trouxerem. Inclusive, para ser membro da diretoria, não pode ser membro, por exemplo, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal do clube. Então tem essa limitação. Você precisa ter pessoas realmente que estejam ali só naquele cargo. Colocado esse ponto também que eu achei importante. Deixa eu ver aqui o que... sobre essa questão do clube. Como fica a relação da SAF com o Clube Sampaio Corrêa, certo? Para fazer a divisão aqui, é importante chamar o Sampaio Corrêa Associação de clube e o Sampaio Corrêa SAF de companhia, tá? Então, a companhia, mesmo depois que vierem investidores que podem vir na condição de controladores ou não, o controle pode permanecer com o clube ou pode ser de investidores, depende da negociação. Se na negociação for negociado mais de 50% das ações, então o grupo que tiver mais de 50% das ações tem o controle. Se for negociado menos que 50%, o Sampaio Corrêa Clube vai ter o controle porque vai ser ainda o maior acionista. E independente disso, tem questões que não podem ser mudadas sem o ok do clube. Por exemplo, as nossas cores, a nossa bandeira, o nosso escudo, o nosso hino, a nossa forma de disputar, a possibilidade de disputar ou não competições. Tudo isso depende do voto autorizativo do clube. E no nosso estatuto, a gente previu que vamos transferir para a SAF as atividades de futebol. Nesse primeiro momento, ficou decidido que não vai ser transferido patrimônio imobiliário para a SAF. Vai ser só o futebol. Se numa negociação com investidores, de repente, for uma exigência a transferência de patrimônio imobiliário, aí a gente vai chamar o conselho de novo para deliberar sobre o assunto. Por enquanto, não. Transfere só o patrimônio de futebol, as marcas, símbolos e direito de participar em competições e os direitos decorrentes também de atletas. Certo? Essas questões não podem ser mudadas, mudança de estatuto e vários outros pontos sensíveis da história e tradição do clube, mesmo que eles sejam controladores, não vai poder ser modificado ou ser alterado sem o ok do clube. Então o clube ele vai continuar tendo um peso muito forte nas decisões da SAF envolvendo esses assuntos. Além disso, no nosso estatuto, a gente previu que o clube vai
ter que ter sempre pelo menos 20% das ações. Isso significa o quê? Que o Sampaio Corrêa pode negociar até 80% da SAF. 20% tem que continuar com o clube. 20% não pode ser negociado a menos que a gente altere o estatuto. Então, esse estatuto aprovado não permite a negociação de mais de 80%. No máximo 80%, mas pode ser menos. Vai depender do que for a negociação de cada um. Mas 20% precisa continuar. E além desses 20%, continua também como prerrogativa do clube indicar 1/3 dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Então, por exemplo, se forem 3 membros de cada um, o Sampaio indica pelo menos 1. Se for 5, o Sampaio indica 2, porque quando fica número quebrado, arredonda para cima, certo? Então, a ideia que a gente teve foi, vamos criar a SAF, vamos trazer investidores, precisamos disso, precisamos fazer isso. Mas o clube vai continuar existindo e é muito importante manter determinados assuntos e manter também uma participação na governança pelo clube. Então, independente da negociação que for feita com qualquer investidor, seja ele controlador ou não controlador, o clube vai continuar tendo vez e voz e peso perante os órgãos de governança do clube, da companhia no caso. E os próximos passos, doutor? Qual será o próximo passo? Próximos passos, vamos lá, a gente precisa agora fazer todo esse processo de registro, né? Criação de CNPJ, formal da empresa. Constituída a empresa, a gente precisa fazer os processos burocráticos de transferência de vagas em competições perante a Federação Maranhense de Futebol, CBF, Liga do Nordeste, que são hoje as entidades que a gente tem competições ativas, e tomar outras medidas realmente de regularização da SAF, para que a partir de janeiro de 2023 a gente passe a operar o futebol do Sampaio Corrêa exclusivamente pela SAF.